tarde a todos. Sou Cássia Juliana, pesquisadora do Grupo de Vida da Universidade Federal da Bahia. Eu vou estar auxiliando hoje aqui neste webinário do Congresso de 75 anos da UFBA, com um tema de grande relevância para o país, totalmente em pauta no momento, que refere-se à segurança de barragens. Especificamente, trazendo uma abordagem do aspecto legislativo, os avanços que vinham ocorrendo no setor, e também uma abordagem da instrumentação de barragens com viés de monitoramento e segurança desses empreendimentos. Para comemorar os 75 anos da UFBA, dentro da temática referida, convidamos dois grandes profissionais da área, que é o professor Luiz Edmundo e o professor Rogério Menescal. Desde já eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. Nosso primeiro palestrante, o Rogério Menescal, ele é engenheiro civil, doutor em recursos hídricos pela Universidade Federal do Ceará, mestre em geotecnia pela Universidade de Brasília, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Águas, onde atualmente ocupa o cargo de secretário-geral. Também atuou em várias outras instituições públicas e privadas, desenvolvendo trabalhos nas áreas de gestão de recursos hídricos, obras hidráulicas, barragens, aproveitamentos hidrelétricos, transportes aquaviários e instalações portuárias. Bem, nosso segundo palestrante, o professor Edmundo, ele é engenheiro civil, mestre em engenharia civil e nosso parceiro de longa data no curso de especialização em segurança de barragens pela UFBA. Ele foi professor e diretor da Escola Politécnica, foi conselheiro da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, presidente do CREA Bahia, possui atuação frequente em projetos na área de geotecnia e atualmente é sócio administrador da empresa de consultoria na área de geotecnia, principalmente atuando com ênfase em estabilidade de taludes, barragens, pavimentação e instrumentação. Diante disso, eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes, que terão 20 minutos para a apresentação, e ao final nós iremos abrir para as perguntas. Com imenso prazer, eu vou passar a palavra para o Rogério Menescal. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo razoavelmente bem aí, que está chovendo bem em Brasília. Bom, primeiro agradecer a organização do evento, em nome aí do professor Luizão, professor Ivonil, professora Cássia. Estamos aqui substituindo o colega José Marques, que teve um contratempo pessoal, mas espero aí atender aí a expectativa. E é sempre um prazer estar aqui nessa discussão, ainda mais num evento aí que valoriza aí o trabalho de 75 anos da UFBA, né? Uma universidade tão importante para o Brasil na formação de grandes profissionais que já teve. Então, o que me foi pedido era apresentar um pouco, né, um panorama como é que está a questão da legislação de segurança de barragem no Brasil. Então, nessa linha, pretendemos aqui falar um pouco onde estamos, os avanços obtidos nos últimos anos, onde devemos chegar e os próximos desafios. Deixar aí algumas questões também para a parte de debates, muito importante ouvir os nossos colegas aí sobre eventuais questionamentos e pontos de observação. Eu gosto sempre de começar falando um pouco sobre o objetivo que está na Política Nacional de Segurança de Barragem, a Lei 12.334 de 2010, que o artigo 3º, se a gente resumir ele de uma forma, num parágrafo único, ele tem vários artigos e vários incisos e itens, né? Mas podendo resumir numa frase única, seria garantir a observância de padrões de segurança por meio de regulamentação, fiscalização e monitoramento transparente sobre os diferentes tipos de barragens nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação, descaracterização, pegando todo o ciclo de vida da obra, né? Fomentando a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos, visando prevenir e reduzir a possibilidade de incidentes, acidentes ou desastres, quer dizer, o caráter preventivo da lei, né, sobre atuação preventiva na gestão da segurança, e quando isso não for possível, atuar na minimização de suas consequências, definindo procedimentos para atuação articulada de empreendedores, fiscalizadores, órgãos de proteção e defesa civil e da sociedade em geral. Então, eu gosto de dizer isso porque esse é basicamente o mote que é
que é seguido, né, ao longo de toda a regulamentação infralegal, todas as diferentes atuações dos órgãos fiscalizadores, de todos os demais entes envolvidos aí. Então, a lei ela foi desenvolvida já em 2010, ela mais ou menos é o conceito do tripé da regulação, né? De um lado você tem os empreendedores, de outro lado você tem a sociedade e meio ambiente, e pelas legislações brasileiras, o arcabouço legal vigente no Brasil, incluindo Constituição, códigos, leis, decretos, incluindo a própria Lei da Política Nacional de Segurança de Barragem, nós temos os órgãos fiscalizadores desta relação entre os empreendedores e a sociedade, né, tentando manter um equilíbrio, né, com relação a isso, a moderação, né. Então, para garantir que os empreendedores cumpram requisitos mínimos, né, que não prejudiquem a sociedade, que atendam os interesses, né, com relação ao atendimento dos fins para que as barragens sejam construídas, existe uma série de troca de documentação entre os órgãos fiscalizadores e esses entes empreendedores, né, garantindo assim que as barragens sejam mantidas de uma forma minimamente adequada. É isso basicamente que é o conceito da lei. E lógico que entre esta relação também se encontram diversas instituições, né, Ministério Público, tanto ONGs, né, outros sistemas também que estão envolvidos com o próprio sistema Confecrea, sistema de normas técnicas da ABNT, instituições, associações técnicas tipo a BMS, a BRH, Comitê Brasileiro de Barragens e por aí vai, né? Incluindo, lógico, também a parte da academia, né, que é a formação dos profissionais. Então, acho que esse evento vai muito nessa linha, no sentido de divulgar e estimular para que a lei tenha cada vez mais a sua implementação de uma forma sustentável. E, assim, coroando, né, ou digamos, dando uma olhada geral para garantir, zelando pelo cumprimento da política, pelo atendimento da política em nível nacional, nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e, mais recentemente, com a criação da Câmara Técnica de Segurança de Barragens. Isso aqui é um órgão muito importante porque ele tem a capilaridade e a legitimidade para, digamos assim, articular, né, diversas ações entre os diversos órgãos envolvidos, necessários, e cada um com sua legislação específica, como a parte de habilitação profissional, a parte de defesa civil, a parte também ligada ao Ministério Público, normas técnicas e por aí vai. Vendo de um ponto de vista mais amplo, aquele diagrama, né, nós teríamos isso aqui, que é o arcabouço institucional vigente com relação à legislação. Para quem vê assim, pode se assustar um pouco, mas numa república democrática como o Brasil, isso é normal na maioria das legislações em âmbito federal. Inclusive, esse arcabouço institucional é muito parecido com o do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né? E a ideia da lei foi justamente essa, não tentar inventar nada novo. Foi simplesmente aproveitar as instituições existentes, definir melhor papéis e atribuições, né? E dar um destaque maior a essa questão de segurança de barragem, gestão da segurança de barragem, que tinha sido algo meio esquecido, né, quando da promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, o conceito básico, existem aqui uma atuação muito importante do CNH, como eu falei, pela Câmara Técnica de Segurança de Barragem, e uma também muito importante da ANA no nível da parte de gestão de recursos hídricos, seja de articulação entre os órgãos, tanto em nível federal como estadual, e também com a Defesa Civil, e a elaboração do relatório anual de segurança de barragem, que é um instrumento muito importante também para dar transparência e divulgação do estágio da situação de barragem no Brasil, e já estamos aí no seu 11º ano, o primeiro relatório é de 2010, né? Então já vamos aí, no final do ano, já vamos, daqui a pouco a ANA vai elaborar o de 2021, né?
Então, cada ano, lógico, vai aprendendo e vai aprimorando como a gente vai vendo. Mas só para dar um destaque maior, talvez, e já incorporado na nova legislação, porque essa lei foi atualizada em 2020 com uma lei que fez algumas modificações da lei, mas a lei básica continua sendo a 12.334, que foi ajustada por uma lei que saiu em novembro de 2020. Com relação aos órgãos fiscalizadores, deixando bem claro, as barragens no Brasil, basicamente, elas são classificadas em 5 tipologias. Ou elas são de usos múltiplos, ou elas são de resíduos industriais, que tem matérias de deposição de processos industriais, como lixívia de eucalipto, né, com relação à parte de celulose, coisas do tipo. Rejeitos minerários, né, que são as barragens de rejeito, como os casos de Mariana e Brumadinho, são barragens diferentes, as barragens de acumulação de água, barragens para contenção de resíduos nucleares, inclusive aí na Bahia, nós temos aí em algumas regiões aí, eu não me lembro bem o local, talvez o professor Luizão possa ajudar, mas existem regiões na Bahia que tem exploração de resíduos nucleares, inclusive tem barramentos, acho que só tem uma ou duas no Brasil, e usinas hidrelétricas que vocês bem conhecem, né, também. Então são basicamente essas 5 tipologias. Para cada uma dessas tem um conjunto de órgãos fiscalizadores equivalente, tá? Então essa foi a divisão de responsabilidades com relação ao estabelecido na Polícia Nacional de Recursos Hídricos. E como frentes de trabalho que foram abertas quando da aprovação dessa lei, nós pudemos aí identificar 14 frentes que eu elenquei. Uma é o próprio marco regulatório, porque a lei ela se desdobra em legislações em âmbito estadual, no âmbito das próprias agências reguladoras e também até em alguns casos em âmbito municipal, né? Então, existe aí todo um desdobramento, inclusive com relação a normas técnicas também, com relação a BNT, coisas do tipo, né? E então tem uma série de consequências, né, que vão desdobrando em função da Lei Federal 12.334. Tem uma série de instrumentos previstos na política com relação à elaboração de planos, inspeções de segurança periódica, inspeções que chamam-se regulares, inspeções de segurança especiais, revisão da segurança de barragem, a parte também do plano de ação emergencial, a parte do Sistema Nacional de Informação de Segurança de Barragem. Então, existe uma série de instrumentos previstos na política que precisam ser implementados e desenvolvidos pelos órgãos e alimentados pelos empreendedores para dar mais visibilidade e atender os requisitos para a sociedade. Existem também a elaboração de guias de boas práticas e normas técnicas, como eu falei. Guias de boas práticas pode se usar em relação ao que já tem produzido no Brasil, muita coisa boa, e também normas técnicas, também o que já tem no Brasil e coisas internacionais que pode se aproveitar. Inclusive a BNT está avançando mais nessa linha, o professor José Marques poderia até ter dado mais detalhes disso, ele está encabeçando essa questão. A parte de estruturação e organização institucional, a lei exigiu dos órgãos ao longo desses 10 anos que ela foi criada uma estruturação e uma maior atenção a essa questão, né? Foi um efeito provocado por essa lei, a necessidade de se articular com diversas instituições, né, para sua efetivação, integração de sistemas de informação, quer dizer, a gente está num mundo cada vez mais interconectado e a parte de informação de segurança de barragem é muito importante também entrar nessa linha de articular, de integração de sistemas, inclusive um deles importante, essa parte do sistema Confecred de habilitação profissional. A parte de gestão operacional das empresas, né, dos empreendedores passaram a ser mais cobrados com relação a essa questão de comprovação do cuidado com a gestão da segurança de suas barragens, a formação de recursos humanos, capacitação, habilitação, definição de competências, né, e tanto no âmbito dos empreendedores, como no âmbito dos órgãos fiscalizadores e até no próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tiveram que se estruturar melhor ao longo desses 10 anos para poder atender o que está previsto na lei.
A lei prevê um avanço do que é considerado mundialmente, que é o cuidado com a gestão do risco, né? A lei foca mais na parte qualitativa, mas existe já uma tendência mundial também de avançar na parte de gestão quantitativa do risco. A lei também já prevê isso e, de alguma forma, isso é um processo lento, né, de construção. Um dos ícones já preconizados na lei é a questão de dar total transparência às informações e garantir a participação social na gestão da segurança das barragens, principalmente das comunidades que são afetadas por esse empreendimento. Importância de investir em pesquisa e desenvolvimento. Acho que a UFBA também tem trabalhado muito nessa parte de não só de capacitação, mas na produção de vários assuntos ligados à pesquisa na área de segurança de barragem. Tem aí cursos muito especiais que são desenvolvidos por ela. A parte de gestão também de recursos financeiros, né, um maior cuidado e uma maior atenção, tanto dos empreendedores como dos órgãos, dos orçamentos estaduais e federais para alocar para a garantia da manutenção dos empreendimentos, algo que é um pouco esquecido na nossa cultura, na cultura brasileira. Algo que também foi previsto na lei com relação a, em alguns casos, de barragens com maior dano potencial associado, algumas exigências mais rigorosas com relação a garantias de seguros, assim como a gente também faz seguros em diversas outras infraestruturas de engenharia, e uma questão também de avanço com relação, quem está mais talvez encabeçando isso, lógico, tanto os órgãos estaduais no âmbito dos seus, e os órgãos fiscalizadores em geral, mas a visão estratégica macro, né, da implementação da lei, que é algo que compete mais ao próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E o tático operacional fica no nível mais dos órgãos fiscalizadores e empreendedores. Então, aqui a ideia é dizer algumas linhas, né, de ação provocadas desculpe aí, aqui provocadas simplesmente pela promulgação da lei. Na hora que a lei foi sancionada, ela, ao longo desses 10 anos, você já vê uma clara evolução nessas 14 linhas aí de trabalho. Né? Uma outra coisa que a gente percebe também ao longo desses 10 anos é o que a gente chama de círculo virtuoso, né? Então, o arcabouço legal, ele provocou uma maior valorização profissional, que provoca, por sua vez, uma maior capacitação dos profissionais, uma demanda maior por capacitação, por curso de especialização, a parte de certificação profissional, melhoria do padrão ético profissional, melhoria da qualidade dos projetos, por consequência, redução de incidentes e acidentes, melhoria das imagens das barragens perante a sociedade em geral, redução das exigências de seguros e calções, né, das apólices, redução também com relação, isso é algo que ainda vai melhorar ao longo dos anos, redução das exigências quando se garantir que as barragens serão bem tratadas, redução de burocracia, e no final se ter o que se deseja, que são as barragens seguras e sustentáveis para o atendimento da população em geral. Esse que é o objetivo final, né, quando se pensou na necessidade da lei. Um exemplo interessante, um trabalho que vem sendo feito no Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Poder Legislativo, com relação à exigência de fazer alguns acórdãos específicos por órgão fiscalizador, por grupo de órgãos fiscalizadores, no sentido de avaliar como é que eles estão implementando as respectivas ações, né, relacionadas à legislação de segurança de barragem. Tem alguns exemplos de acórdãos, eu não vou entrar em detalhe, um trabalho muito interessante de provocação dos órgãos fiscalizadores para que eles acelerem o passo com relação à gestão da segurança das barragens fiscalizadas por eles. Uma curiosidade que eu ainda gostaria de depois avaliar é como os órgãos estaduais, os tribunais de contas estaduais estão encarando isso, né? Como é que eles estão fazendo, mas é algo que eu ainda não tenho muita informação
trazer aqui para vocês. Uma outra curiosidade também é que esse relatório, como eu falei, que já vamos aí na sua 10ª versão, ano que vem já vem a 11ª, você vê a evolução do número de acidentes e incidentes ao longo desses anos e vê um número relativamente pequeno e, de repente, agora, no último ano, um crescimento abrupto. Por que isso? Quer dizer, você tem uma política que está há 10 anos e o número de acidentes e incidentes com barragem está aumentando, ao invés de estar diminuindo. A explicação que eu tenho para isso, pessoal, é que agora é o primeiro momento em que nós estamos tendo a oportunidade de realmente conhecer a dimensão do problema. Esses acidentes e incidentes no Brasil, a gente chegou a fazer um levantamento na época, já ocorrem sistematicamente há muitos anos, né? Inclusive, isso foi o que provocou a necessidade de fazer a lei. E a questão é que o Brasil é um país muito grande, continental, e fica muito difícil de você consistir esses dados, coletar, armazenar de uma forma sistemática. Então, isso está acontecendo agora, depois de 10 anos da lei, com os relatórios, um trabalho que a Ana vem fazendo com os órgãos de defesa civil, que recebem essas informações de acidentes e incidentes, eles analisam se existe fundamento naquele informe, se não são fake news, né? E estão incorporando isto nos respectivos relatórios. Então, você vê aqui a dispersão do caso de acidentes com barragem no Brasil, ao longo de diversos estados, né? Isso se perde, essa informação acaba se perdendo ao longo do ano, né? E acaba ninguém juntando e compilando como está sendo feito pela primeira vez agora. E aqui a parte de incidentes, também 95 incidentes. Então, acho que a tendência, eu lamento até dizer, que isso aqui vai crescer ainda. Existem muitas informações que não chegam ao nosso conhecimento. E cada informação dessa é muito rica no sentido de nos ensinar qual o caminho a não seguir, né? Em que nós precisamos a cada vez melhorar. Então, acho que é um aspecto importante, inclusive, para cada acidente. A própria lei prevê que o empreendedor, com o apoio da fiscalização, com a orientação, deve fazer um laudo técnico para tentar entender o que foi que aconteceu, qual foi a causa, que nem no acidente aéreo, quando o CENIPA entra para tentar identificar a causa de cada acidente aéreo, no sentido de aprender com aquele erro para que não venha a cometer mais, né? Então, isso é muito importante. Infelizmente, a gente ainda está repetindo demais os erros por falta de uma consistência maior nessa linha. E para vocês verem aí o tamanho do desafio, nós temos aqui só no estado do Ceará, um mapeamento que eles fizeram no ano passado, um número aí de barragens, da ordem de 105 mil barragens no estado do Ceará, só no Ceará. Tá? É lógico que aí tem muita barragem pequenininha, mas às vezes as barragens pequenininhas também exigem um cuidado muito grande, porque estão acima de comunidades e tal, que pode realmente prejudicar. Eu vou dar uma acelerada, porque parece que eu já estou no limite do tempo. Uma observação importante é que, quando a gente fala barragem, incluam-se diques de contenção de cheia, tá? Aqui é um exemplo de um dique na cidade de Teresina. Você vê que tem uma comunidade, aqui é o Rio Poti, Rio Parnaíba, que deve ser o encontro dos rios, que tem uma comunidade que está contando com esse dique para se manter segura. Então, é muito importante que essa barragem se comporte de forma adequada quando vier cheia, para não prejudicar e até levar à morte aí de algumas pessoas que estão nessa área aqui. Aqui é um trabalho feito pela ANA em 2015, que alertava que a legislação ela leva um tempo para ser assimilada e desenvolvida, né? Então, aqui ele já falava que a gente só ia começar a colher os frutos disso por volta de 2030, né? Então, a gente ainda está um pouco longe disso. Mas nessa mesma linha, o que eu queria falar é que foi feito um trabalho do Banco Mundial em 2020, no ano passado,
e que levantou em 51 países, diferentes culturas, diferentes arcabouços legais em cada um deles, inclusive islâmicos, e assim, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, nós não conseguimos identificar nada nesse levantamento que foi feito que possa dizer que a nossa legislação está falha em algum aspecto mais relevante, tá? Com relação a alguns destaques finais, eu vou falar aqui rapidamente com relação à questão do passivo cadastral de barragens. Eu acho que a quantidade de barragens que estão no Sistema Nacional de Informação de Segurança de Barragens hoje é muito aquém do que deveria existir. Você vê só pelo dado aí do estado do Ceará, que tem 100 mil barragens, hoje no arquivo do SNISB tem, vamos dizer, da ordem de 20 mil barragens. Então está muito longe disso. Acho que todas as barragens têm que ser cadastradas e classificadas. Isso já gera uma demanda muito grande de trabalho profissional. A própria estruturação, a importância de estruturação do Comitê do Câmara Técnica de Segurança de Barragens no CNRH, dos órgãos fiscalizadores de defesa civis, né, para que possam avançar cada vez mais na melhoria da qualidade da gestão de segurança de barragens do Brasil, tentar encontrar mecanismos para alocar recursos, né, para fiscalização, operação e manutenção de barragens. Mas isso é um problema não só do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. A importância que a academia enfatize na formação dos profissionais, o cuidado pós-obra, né, pós-construção. Não esqueçam, lembrem que as barragens ela passam a atender a comunidade após a construção delas. Então, é a fase mais importante da vida da barragem. Às vezes a gente esquece isso no ensino, a gente ensina mais a parte de planejamento, projeto e construção. O cuidado também com a cobrança com relação à habilitação profissional e integração de sistemas, do sistema, principalmente o Confecrea. Trabalhar aí no desenvolvimento de um Plano Nacional de Segurança de Barragens, mas na parte estratégica. Melhorar a estratégia de comunicação, porque, infelizmente, essa questão de acidentes com barragens, ele, digamos assim, prejudica um pouco a imagem de barragens e até dificulta a construção de novas. Que mais? Avançar em métodos de análise de risco quantitativa para as barragens mais complexas, né? Acho que eu já cheguei a comentar isso. Acho também que temos aí alguns casos já de acidentes com barragens e as implicações para as vidas pessoais e profissionais das pessoas envolvidas. Eu acho que isso é importante para as pessoas saberem e terem cuidado onde elas estão pisando e assinando documentos, né, no sentido de que tenham mais responsabilidade e zelo e até de negar a ética, de negar a assinatura de certos documentos em função das pressões existentes, e também aí a necessidade de começarmos a trabalhar em um repositório digital. Tem muita riqueza de material sendo produzida, tanto nos cursos de formação, como esses da UFBA que eu falei, em diversos outros, e isso está, digamos assim, ficando muito disperso. Seria muito importante ter um lugar para tentar compilar e armazenar tudo isso de uma forma mais organizada. Eu acho que é isso, e queria deixar aqui uma singela homenagem ao grande amigo Carlos Henrique Medeiros. Acho que a professora Ivonilde deve estar nos assistindo aqui. Eu acho que se ao longo desses 10 anos chegamos onde chegamos, muito se deve ao esforço, ao empenho, à dedicação, digamos, a persistência, né, dele com relação a essa questão da implementação da política no Brasil, além da pessoa humana que ele era, claro, mas do grande profissional e do grande parceiro aí, que foi um dos responsáveis por termos chegado onde chegamos. E basicamente no final o que a gente quer é isso: evitar que pequenas barragens ou grandes barragens, seja o que for, não estejam causando danos ou transtornos à sociedade, coisa que é impensável. Quando a gente constrói uma barragem,
a gente pensa que está trazendo um benefício à sociedade e não um malefício. Então, acho que isso aí é o objetivo que se pretende no final com a lei. Aí minhas informações, vai estar na apresentação que está disponível aqui na... Temos um grupo do LinkedIn sobre segurança de barragem, Dun Safety, e é isso, estamos à disposição aí para ouvir as observações e assistir a palestra do professor Luiz Edmundo Campos. Luizão, professor Luizão, forte abraço, obrigado. Professor? Opa, estou com o microfone desligado. Obrigada, professor. Ok, então eu queria agradecer a Rogério aí pela excelente apresentação que ele fez e por ter prontamente atendido um pedido aí em substituição ao José Marques, que não pôde estar presente por um problema pessoal, e fez uma excelente apresentação. Tá? Eu vou fazer aqui uma apresentação um pouco diferente no tema, uma provocação, mostrando que tem numa área que eu trabalho, que é a parte de instrumentação de barragem, que é uma área que tem muita parte de empreendedorismo que a universidade pode estar atuando, né? Então, a gente tem aqui a parte de tendência e modernização na área de instrumentação de barragens, que tem uma parte do objetivo da instrumentação, né, que ser uma fonte de informação sobre o comportamento da estrutura, checar as considerações de parâmetros de projetos, detectar mudanças operacionais e comportamentais na barragem e ficar rodando isso aqui, né, constantemente para poder você verificar o comportamento de uma barragem, se está tudo correndo bem, né? Isso aqui é um sistema da parte de segurança de barragem, onde a parte de monitoramento, a inspeção, monitoramento aqui está incluindo, onde nós incluímos o nosso trabalho, tá? A parte de monitoramento também está com uma instrumentação, a inspeção visual é muito importante, mas o comportamento da instrumentação que vai estar informando os dados e processando, se for feito de forma adequada, é uma coisa muito importante, e para mineração, essa instrumentação tem que ser em tempo real, ou seja, em aquisição de dados. Aqui um documento da ANA, onde mostra as barragens de concreto e de fundações, quais os instrumentos que deveriam ser colocados para detectar determinados problemas. Temos aqui os instrumentos de medições num processo, né, de aquisição de dados. Vamos ver esse primeiro ponto. Os sensores são basicamente os mesmos, né? São medições diretas, medições de topografia, princípios elétricos, corda vibrante e fibra ótica. Podem ser mecânicos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos, magnéticos. Aqui tem um exemplo do strain gauge, né, que são aplicados para... Gente, estou passando isso mais rápido porque isso já é de domínio rotineiro, mas só para mostrar para aquele que não entende ainda de instrumentação quais são feitos, né? Corda vibrante é parecido com um violão, você ajusta um violão através, vai apertando e mudando aquela frequência, e desse jeito funciona. Os potenciômetros, né? Os eletroníveis, para medir variação de níveis, os equipamentos utilizados, um medidor de nível de água, que é um cabo com 2 fios, que quando entra em contato com a água, ele fecha o curto, os medidores magnéticos, que são aranhas com um disco magnético, um ímã, que quando passa o sensor, ele localiza, tá? Os piezômetros de fundações de barragem, principalmente aqui as barragens de concreto compactado a rolo, que tem uma galeria e coloca os piezômetros na fundação, como também qualquer outro tipo de barragem, são interessantes os piezômetros. Os medidores de vazão com calha triangular ou trapezoidal, para verificar a quantidade de água que passa pela barragem, né? Os pêndulos direto ou invertido, que são instalados na estrutura das barragens. Os medidores de junta ortogonais em estruturas de concreto, para verificar o deslocamento relativo de um bloco em relação ao outro, né? As células de pressão total, os tiltímetros ou medidores de inclinação que podem ser instalados para verificar se está tendo alguma movimentação na barragem, os termopares para medir a temperatura do material, que são colocados. E aqui eu botei o caso um exemplo da instrumentação da barragem de Itaipu,
onde ela tem 2.400 instrumentos instalados, sendo 1.358 em concreto, 881 nas fundações e 161 para a geodésia, né? Sendo desses 2.400, 270 informatizados. E tem mais dados também na parte dos drenos. Aqui está um exemplo da barragem de Itaipu, e nessas regiões aqui da barragem, onde tem a geração de energia, que tem um exemplo de uma dessas partes aí, como ele é instrumentado, tanto no maciço quanto na fundação, né? É uma coisa impressionante. Eu visitei a barragem de Itaipu e dá para você ver o nível de instrumentação que ele desenvolve lá. Isso aqui é apenas uma seção de diversas seções instrumentadas. Tá? Um exemplo aqui do que se deve medir em cada barragem. Como a apresentação vai estar disponível posteriormente, vocês vão poder ver isso com mais calma. Tá? Esses sensores elétricos, a gente precisa converter esses sensores em unidades de leitura, de processamento de sinais. Tá? Então, a gente tem aqui uma gama muito grande de sensores e de conversão, sendo que mais comum atualmente é converter para sensores de 4 a 20 mA, para ter um padrão, para você poder pegar um sistema de aquisição de dados e encaixar qualquer tipo de instrumento, já que a saída vai ser padronizada de 4 a 20 mA. Essa é uma tendência atual do padrão de coleta. Né? O processamento de sinais, ele vai entrar esse sinal em um sistema de aquisição de dados que vai processar esses dados, fazer uma conversão de analógico em digital, esse processo, ou então de digital mesmo para uma leitura compatível, e aí a gente vai ver alguns sistemas aqui, né, de aquisição. Né? Então, você tem aqui os diversos sistemas de aquisição de dados, que ele vai mandar isso aí para uma caixinha, depois aqui do trâmite, que hoje está sendo muito utilizado, né, a questão aí do transmissão via Wi-Fi ou 5G. Então, você encaixa os sensores aqui nesses processos e, ao invés de transmitir por cabo, você já transmite aí por sinais de rádio, né, em Wi-Fi, e agora está vindo uma tecnologia de 5G que vai revolucionar essa parte da instrumentação e a transmissão dos dados. Tá? Aqui alguma visão atual de câmaras, né, para você obter uma parte, como até no celular hoje a gente já tem isso, né, modelos de veículos de operação remota para tirar fotografia. A gente vê muito isso aí no Google Earth, né, naquelas visitas aí no Street View. Tá? Aqui um exemplo de também o sonar, que você vai tendo informações e são novidades que estão tendo. O lidar aí para você ter também informações de... Botando o equipamento aqui, ele vai fazer com um laser e vai apontar para diversos pontos e vai ter uma visão de deslocamento do material. Aqui vocês estão vendo aqui uma visão com os diversos pontos, né, de coleta de dados. Muito utilizado isso também em voos de drone, para poder fazer levantamentos. Né? Uma outra visão com a coleta de pontos, onde a gente consegue rapidamente ter as informações topográfica, desde que não haja árvores, ou se tiver árvores tem que usar uma câmera especial. Depois desse processo da transmissão aqui, do armazenamento dos dados, vamos ter uma apresentação numa sala ou em algum local para que a pessoa possa visualizar constantemente esses dados. Né? E o que a gente tem, que era uma coisa importante, que eu acho aqui nesse congresso da UFBA, é a gente trabalhar com o que existe de áreas de atuação. Né? Então, acho que o pessoal de agrimensura, com inspeções de drones, é um trabalho interessante para se colocar. Tem um aluno desenvolvendo um trabalho com câmaras térmicas, que você, tirando fotografia, você pode interpretar, visualizar pontos de umidade no maciço que não conseguiria ver a olho nu. A parte da geofísica tem crescido assustadoramente, e graças a Deus, né? Então acho que a gente vai estar cada dia mais utilizando equipamentos de geofísica, a geofísica interagindo mais com a engenharia. O QAQC é um sistema de gerenciamento na parte de controle dos equipamentos e da gestão. Eu acho que isso é muito importante para a gente trabalhar isso aí com uma questão de gestão, porque senão você coleta os dados e não sabe o que fazer. A parte de internet das coisas também, do IoT, aí é muito importante a gente trabalhar com essa interligação dos sensores em tempo real, como acontece atualmente. Por exemplo, o meu
relógio, quando eu vou lavar as mãos, ele já sabe que eu estou lavando as mãos e conta 20 segundos para me avisar o tempo colocando e outras coisas. A minha balança já manda o resultado para o celular, que já calibra, me dá todas as informações. Então, isso é o dia a dia que a gente está vivendo e vai viver isso na instrumentação. O 5G também está vindo aí para a gente trabalhar cada dia mais, né, com essa faixa de comunicação. Então, tem uma área muito grande, principalmente para empreendedores, estudantes que estão pensando aí, ou profissionais que estão pensando em empreender, porque isso aqui a gente está falando para barragens grandes, mas isso acontece também para pequenas barragens, e muitas barragens não tem quem dê essa orientação para eles, tá? Eu queria parabenizar hoje o Dia do Engenheiro, né, o dia 11 de dezembro, o dia onde foi promulgada a nossa regularização profissional aí, em 1933, e também como o Menescal fez aqui uma homenagem ao nosso querido amigo, que certamente estaria aqui, foi muito responsável no Brasil por essa questão de segurança da barragem, nosso amigo Carlos Henrique Medeiros, né, que infelizmente nos deixou aí no dia 5 de julho deste ano, né? Então, agradeço aí a vocês a apresentação, e aí tem o meu contato. Passo a você a palavra, Cássia, para dar prosseguimento, então. Obrigada, professor Luizão, pelas excelentes contribuições. Dando finalização aqui à parte das palestras, eu vou estar abrindo aqui para algumas perguntas, então ainda temos um pouquinho de tempo. Eu tenho uma pergunta aqui, que é do Aliomar Santana. Ele pergunta aos senhores se a legislação, como ela é extensa, complexa e detalhada, na opinião dos senhores, o que falta acontecer para que se evite danos e não conformidades com os acontecimentos que ocorreram em Minas e quem não está agindo? Essa é a primeira pergunta. Eu passo, por favor, aí para o Rogério e para o Luiz. Quer começar, Rogério? Ok, pode ser. As barragens, primeiro deixar bem claro que as barragens de Mariana e Brumadinho, elas são barragens para deposição de rejeitos minerários, né? E são barragens bem diferentes a forma como elas são construídas, operadas e mantidas em relação às outras barragens de acumulação de água, seja para usos múltiplos, irrigação, abastecimento, transporte aquaviário, lazer e turismo e até geração hidrelétrica. Então, são bem diferentes, são quase que dois mundos diferentes, né? Apesar disso, a legislação ela contempla barragens como um todo, incluindo coloca as duas no mesmo arcabouço legal. E isso é uma tendência mundial, isso não é essa coisa de separar uma barragem da outra, não. Muitos países estão seguindo a linha de tratar de uma forma mais ou menos conjugada, mas são barragens diferentes do ponto de vista de engenharia, né? E também são barragens, o professor Luizão pode até me corrigir, complementar aí, são barragens muito antigas. Essas barragens são, os projetos, quando elas foram começadas a construir, tem mais de 30, 40 anos. Então, são muito anteriores à legislação. Então, não se pode querer culpar a lei pelos problemas que nós tivemos. Na verdade, eu diria até o seguinte: nós teríamos mais problemas se não tivéssemos a lei. E um outro aspecto é o seguinte: isso vai também muito, e é a questão do problema da ética profissional, da mudança de cultura. Existem leis de trânsito no Brasil. Por causa disso, paramos de ter acidente? Não. Apenas você define com mais clareza as responsabilidades, né, as punições com relação a quem são os infratores. Infelizmente, nós vemos ainda pessoas dirigindo embriagada, né? A legislação já tem algum tempo atrás, já proíbe veementemente isso. Então, quer dizer, é uma questão aí de mudança de cultura, mudança de comportamento, no caso dos engenheiros, mudança de padrão ético profissional, né? Exigência dos empreendedores, quando forem construir, tem que exigir a participação de engenheiros habilitados. Dá um exemplo bem absurdo aqui: quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você não procura um médico qualquer
na esquina da sua rua, você vai procurar o melhor cirurgião plástico. É a mesma coisa para uma barragem. O empreendedor tem que ter consciência de procurar um profissional que tenha qualificação adequada para aquele tipo de barramento. Então é isso que a lei, um colega falava, o próprio Carlos Henrique falava, a lei não traz nada de novo. Porque se você parar, o que está lá é o bom senso. É de bom senso o que está se colocando na lei, mas infelizmente a nossa cultura é da lei escrita, né, da lei romana, então tem que estar tudo no papel. Então a lei veio colocar o óbvio no papel, o que já era para ser feito em países anglo-saxões, inclusive que a legislação não é escrita, isso já é feito de uma forma cultural, né? Mas infelizmente a nossa cultura não é assim. Tinha que ter uma lei e a lei veio agora, e agora que começa, digamos, a corrigir uma série de desfeitos, né, antigos, e não só serve para barragem, serve para ponte, viaduto, edificações, uma série de outras coisas também que a gente vê causando impactos aí de infraestrutura e precisam de algum tipo de ação. Eu não sei se eu consegui explicar aí a dúvida do colega e peço ajuda aos universitários. Rogério, eu queria complementar, achei muito boa a sua explicação. E também a gente tem que ver que você fez essa comparação com a lei de trânsito, né? Eu acho que é importante porque a lei vem também para ter uma forma de você poder penalizar as pessoas caso aconteça algumas coisas que o objetivo não é penalizar, o objetivo é não acontecer, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande em diversos aspectos. Por exemplo, desde a contratação, que os órgãos públicos às vezes contratam por menor preço, não necessariamente por competência. Então, a gente tem visto aí aberrações em projetos, como você mesmo falou, né, de estar contratando de profissionais não tão habilitados, fazendo projetos, e tem levado a um número crescente de problemas de barragem, quando nós éramos especialistas. Houve uma destruição aí da engenharia de barragem no Brasil, diversos profissionais, diversas empresas fecharam, né, de projetos renomados, e precisamos retomar isso. Como também não adianta ter legislação, por exemplo, da parte que eu trabalho de instrumentação, que diga instalar instrumentos que os instrumentos não funcionam. Então, instalam no lugar errado, só implementos para cumprir uma lei, sem saber o que está fazendo, complicado. E um ponto também que eu visitei outro dia numa prefeitura, que eles perguntaram, olha, tem um plano de contingenciamento de uma barragem? Aí o pessoal disse, do empreendimento, eu disse, tem. E aí eu perguntei para o prefeito, o senhor conhece? Ele disse não. Eu disse, então não tem. Um plano de contingenciamento, onde a sociedade não conhece, ele não tem funcionamento nenhum, que fica só em prateleira. Então há necessidade de colocar, de envolver a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro e todo mundo, porque senão é só um papel para cumprir uma legislação sem efeito nenhum. Quando acontece alguma coisa, a gente está vivendo agora, infelizmente, no nosso estado aqui, um problema de chuvas intensas aqui no extremo sul da Bahia, e que a gente, às vezes, não sabe o que vai fazer, ou não tem um plano de contingenciamento para informar a sociedade naquilo. É pego de surpresa, né? Então, acho que é importante isso. Obrigada, Luiz. Obrigada, Rogério. Ainda como temos um tempo, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Luiz, e depois uma outra pergunta ao professor Rogério. Professor, dos instrumentos de auscultação na área de segurança de barragens, qual é o que o senhor aponta aí como imprescindível, não pode faltar em barragens de terra e enrocamento? Olha, o principal, que eu acho que de todos, é o piezômetro, né, porque você tem informações de o que está acontecendo no interior da barragem, se as pressões neutras estão dentro dos valores ou não, né? Eu acho que esses são importantes, são instrumentos fáceis de calcular. Existe também a outra parte de marcos superficiais, que completam com os piezômetros, mas hoje você já tem condições de fazer isso com instrumentação à distância, né? Então eu vejo com possibilidade muito grande, né? Mas lhe respondendo diretamente, são os piezômetros e os marcos superficiais, são os mais importantes para você ter, indispensável no controle de uma barragem. Obrigada, Luiz. Queria só fazer uma complementação, Cássia. À vontade, Rogério. E antes do piezômetro, o professor Luizão bem destacou, eu diria que inspeção visual. Isso aí é o primeiro instrumento, que eu digo assim, não é instrumento, mas eu digo assim,
Isso é o mínimo que uma barragem tem que ter, porque uma pessoa bem treinada é como um médico, né? Um médico bom, ele na hora que ele fizer ali a anamnésia do paciente, ele vai dizer, olha, você já está com problema aqui, né? Então, a inspeção visual, ela é algo que antecede qualquer coisa. Se você não tem condições de manter uma inspeção periódica, né? De um profissional minimamente qualificado, não adianta colocar instrumento, porque você não vai saber nem o que ler, né? Eu digo assim, professor, só para o instrumento ele é importante, é como qualquer coisa que você coloque no seu organismo para medir sua pressão sanguínea. Se você não tiver quem interprete aquilo, não adianta, né? Então, desculpe, só uma complementação. Com certeza, Rogério, eu fiquei condicionado ao que Cássia me perguntou do instrumento, mas você falou certo, né? Eu acho que a inspeção visual agora tem que ser alguém que entenda, porque só enxerga quem conhece, né? Quem não conhece passa batido naquilo ali, né? Por isso a importância do curso da UFBA na área de especialização de segurança de barragem. Bem lembrado, Rogério. Obrigada. E por último, só que eu já estou vendo que estão chegando no tempo, Rogério, também fique livre para responder o professor Luiz. Nós temos um problema muito grande no Brasil, que são as barragens privadas, né? Principalmente aquelas pequenas barragens, onde os empreendedores são fazendeiros, que muitas vezes não têm nem ideia, né, do aspecto legal da segurança da estrutura. Aí a minha pergunta é o seguinte: como que a legislação de segurança de barragens, ela pode alcançar mais rapidamente esse tipo de empreendedor que está tão afastado, às vezes, desses avanços que tá ocorrendo no setor de segurança de barragens no país? Não sei se o professor Luiz quer falar, ou posso falar? Podem ficar à vontade. Pode começar. Temos 10 minutinhos para fazer o fechamento. Eu acho o seguinte, antes tem um problema que antecede esse, Cássio. Sabe qual é? Saber quem é o dono da barragem. Muitas barragens, dessas 100 mil barragens ali, por exemplo, no estado do Ceará, que o Ceará mapeou, você não sabe sequer quem construiu e quem é o dono. Então, quer dizer, primeira coisa, você tem que identificar o responsável, né? Então, assim, e a lei, ela já sabendo desse problema, porque tem barragens historicamente abandonadas, né? Ela prevê lá o seguinte, que o proprietário é o cara que construiu, é o cara que opera a barragem ou que explora ela comercialmente para alguma coisa, e no pior das hipóteses, é o seguinte, é o dono da terra onde ela está implantada. Então, você às vezes tem que fazer um mapeamento, e aí é o que demora, você tem que ir no cartório, identificar de quem é a propriedade daquela terra. Não sei se você já viu, às vezes acontece acidente de carro em estrada, em BR, e atropelamento de gado, né? E o que é que eu quero dizer? Quando mata alguém, o gado não tem dono. Mas na hora que o gado morre e tal, e o dono vai querer a indenização pelo gado que foi morto, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa é uma etapa que tem que ser vencida. Então, essas 100 mil barragens do estado de Ceará, todas, isso é um trabalho que eles estão fazendo, inclusive com cadastro ambiental rural, mapeamento com INCRA, de identificação um a um quem é o proprietário desses barramentos, para poder fazer esse aviso, esse alerta, que ele sequer conhece que existe uma legislação cuidando disso. Mas, desculpa, eu não vou me alongar aí na colocação. Eu acho importante também, isso, Rogério, como você mesmo colocou, mas, Cássia, por isso que eu fiz essa apresentação aí, para mostrar que existe um potencial muito grande para as pessoas que estão aí saindo da universidade atuar e entender as pequenas barragens, né? Porque nós temos pequenas barragens, temos diversos alunos aí desenvolvendo trabalhos num curso de especialização que dizem, olha, não tem nada na minha região, não tem nem cadastro, não tem dimensão, não tem nada. Então, existe um campo muito grande para desenvolver a parte de instrumentação para essas barragens que são problemáticas. Às vezes, o cara constrói, pega um trator, empurra a terra, junta, e não tem nenhum estudo hidrológico, entendeu? Não sabe, não tem extravasor. Então, o que a gente vê muito é um processo aí, Rogério, que a gente chama muito, né, daquelas barragens sonrisais, né? Quando vê água, desmancha, né?
Desmancha não pelo barramento em si, mas porque não aguentou do ponto de vista, não teve nenhum estudo prévio, nenhum estudo de hidrologia compatível para aquilo ali, e não faz nenhum sistema extravasor. Então a gente pega muito no nosso semiárido, onde a gente tem aqui pouco solo devido a não ter muita água, e que a água, quando vem de vez. Então as barragens mais aplicadas são barragens de concreto compactado a rolo, porque o próprio vertedouro é a barragem. Quando a gente faz barragem de terra nesses locais, primeiro difícil de fazer porque não tem, e quando faz ela leva embora, porque a estrutura do extravasor é maior do que a barragem às vezes, né, ou tão grande quanto a barragem. Então acho que é importante e vejo como um potencial muito grande da gente ajudar também esses pequenos proprietários de fazendas que querem fazer a coisa certa a atuar, mas não tem gente que atue dando uma atenção para esse pessoal. Então acho que tem um campo vasto e, como o Rogério falou, né, é importante formar pessoas para isso. Então, acho que tem o curso de especialização da UFPA, como outros estão aparecendo também, vão ajudar muito a formar profissionais para atuar nessa área tão importante e multidisciplinar. Né? Vai ser difícil encontrar um profissional que atenda a tudo. Obrigada, professor Luiz. Obrigada, professor Rogério. Para encerrar, gente, só vou fazer 2 comentários aqui de 2 colegas. Um é o Leonardo Santana, ele só fez um comentário que esse assunto de hoje, que com as grandes chuvas que estão acontecendo no interior, tem muitas barragens rompendo, que hoje acredito eu que eu tenho entendido que alguma barragem esteja rompendo. E a professora Ivonilde, ela deixou uma mensagem que vocês estão levando avante o sonho de Carlos Henrique com relação à segurança de barragens. Então, em nome da professora Ivonilde, em nome de todos nós, agradeço muito a participação do professor Rogério, do professor Luiz, aqui atendendo aqui a demanda nossa. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação de todos. E com isso eu dou encerramento ao nosso webinário. E um excelente final de semana.